Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Café no Bully. Hoje eu queria fazer uma implementação de uma porta-OR usando dois diodos. Uma porta-OR, de acordo com a teoria de eletrônica digital, é aquela porta que, segundo a tabela verdade, se nós temos duas entradas, aqui, uma entrada A e uma entrada B, vou colocar a saída como OR. Se nós temos uma entrada 1, qualquer que seja ela, a saída vai ser 1. O que isso quer dizer? Dado duas entradas, se qualquer uma das entradas for 1, tiver nível lógico 1, a saída vai ser 1. Então, se a entrada A for 0 e a entrada B 1, a saída vai ser 1. Se a entrada A for 1 e a entrada B 0, a saída vai ser 1. E claro, se as duas entradas estiverem em nível lógico 1, a saída vai ser em nível lógico 1 também. O que a gente vê na eletrônica digital é que existe um símbolo para porta-OR, não é? Que é aquela assim. Esse desenho tá horrível, me perdoem a minha falta de habilidade. Mas uma porta-OR. Aqui, entrada A, B, e nós vamos ter uma saída, que eu vou chamar de X. Então, se a entrada A for 0 e a entrada B for 0, a saída vai ser 0, segundo a tabela verdade, não é? Se a entrada A for 1 e a entrada B 0, a saída vai ser 1 na mesma. Que é o que está aqui, que está definido aqui nessa linha da tabela verdade, né? Se a entrada B for 1 e a entrada A for 0, a saída vai ser 1 também, de acordo com essa linha aqui. E tendo as duas entradas a nível lógico 1, a saída também vai ser nível lógico 1, de acordo com essa entrada aqui. Então, essa aqui é a correspondência entre o símbolo da porta-OR, né, na eletrônica digital, e na tabela verdade dela. É claro que existem circuitos integrados com a porta-OR, que você compra o circuito integrado e usa no seu projeto. Mas o que eu quero fazer aqui é outra coisa. O que eu quero fazer aqui é implementar um circuito usando diodos discretos que implementam o circuito correspondente à porta-OR. O que eu quero fazer nesse vídeo são duas coisas distintas. E um pouco mais além do que os livros de eletrônica digital nos ensinam. Eu quero implementar um circuito da porta-OR usando diodos discretos e simular na bancada esse circuito. E depois pegar esse circuito e simular no LTSpice, para a gente ver como vai ser a resposta dele na simulação. O circuito é este aqui. E vou ter dois diodos, que na bancada eu estou usando um que chama 1N4001, que é um diodo muito comum na indústria. E na saída eu vou ter um resistor de 10 kΩ. Então esse aqui vai ser V0. E aqui eu vou ter nas entradas, eu vou ter duas fontes DC, pelo menos na bancada, de 5 volts cada um. 5 volts, 5 volts. E aqui eu vou chamar de fonte de tensão A e fonte de tensão B. Então, esse aqui é o circuito que eu vou usar na bancada e que eu vou simular no LTSpice também, ok? E aqui é o seguinte, se nós temos 5 volts aqui na entrada, a gente sabe que a queda de tensão de um diodo, normalmente, ela é aproximadamente de 0,7 volts, não é? Essa aqui é a queda de tensão do diodo quando ele está ligado, né? 7 volts. Então, eu vou esperar aqui nessa saída uma tensão de 5 menos 0,7 de aproximadamente 4,2
4.3 volts. Que, se a gente for pensar em termos de lógica TTL, a gente vai ter isso aqui. Aqui eu tenho 0 volts. Aqui vou ter mais ou menos 0.8 volts. Aqui vou ter em torno de 2.7 volts e aqui 5 volts, né? Vamos colocar nesses termos. Pensando na lógica TTL, o que a gente tem é o seguinte. A faixa de 0 volts até 0.8 a gente pode se considerar como o lógico 0. E aqui a faixa entre 2.7 volts e 5 volts a gente pode considerar como um lógico 1. Então, para qualquer tensão na saída que varie entre 0 e 0.8, por exemplo, eu posso considerar como um lógico 0, ok? E aqui, qualquer saída que esteja entre 2.7 e 5, como por exemplo aqui, que está 4.3, a gente pode considerar como lógico 1. Essa área aqui a gente chama de área proibida, né? Que qualquer tensão que caia nessa área, ela é indefinida, não é nem 0 nem 1. A gente faz isso para que uma porta digital tenha imunidade ao ruído muito grande, ok? Então, o que a gente vai fazer... Então, o que a gente vai fazer nesse vídeo são dois momentos, são duas coisas. Uma é simular esse circuito que está aqui na bancada, usando 2 diodos e monitorando as entradas, vendo a tensão das entradas e vendo a tensão das saídas. E outra coisa, depois disso, vai ser pegar esse mesmo circuito e simular no LTSpice, usando como entradas 2 pulsos. Eu usei dois pulsos no LTSpice porque eu consigo simular o ligar e desligar de uma fonte de tensão e consigo também ter alguns atrasos, né? Só mais uma coisa com relação a isso. Na bancada, eu vou ter isso aqui. Vou ter um circuito mais ou menos diferente. Eu vou ter isso aqui. Um diodo, né? 2 diodos. Aqui eu vou ter a fonte de tensão A, que são 5 volts. E aqui eu vou ter a fonte de tensão B, também de 5 volts. E aqui eu vou ter o resistor, né, de 10 kΩ. Aqui vai ter a saída V0. E eu vou colocar aqui na saída um LED amarelo, para demonstrar visualmente quando a saída tá ligada, tá a 5 volts ou a 4.3 volts, e quando ela tá desligada. Eu coloquei esse LED aqui só para a gente ter um comparativo visual, só para a gente ter um marcador visual para ver quando as coisas estão funcionando e se estão funcionando. Então, bora pra bancada, então. Bom, pessoal, vamos ver agora qual é o comportamento do circuito da porta OR usando 2 diodos. Okay? A configuração é essa. Aqui. Vou mostrar para vocês. Eu tenho 2 diodos, que eu vou chamar de diodo A e diodo B. Né? Cada um vai ter a sua entrada, que vai ser uma tensão DC de 5 volts. Então, eu vou colocar 5 volts na entrada do diodo A e 5 volts na entrada do diodo B. E eles estão ligados na saída por um resistor de 10 kΩ, que é esse resistor aqui. Para facilitar a nossa visualização, eu coloquei um LED na saída também, que vai acender quando a saída for lógico 1, ou vai ficar desligado quando a saída for lógico 0. Né? Eu tenho 2 fontes aqui. Eu tenho essa fonte de tensão, que é artesanal, foi eu que fiz, né? Ela me dá 5 volts na saída. E vou chamá-la de tensão A, fonte de tensão A,
porque ela vai ficar na entrada do diodo A, né? E eu tenho aqui uma fonte de tensão normal, que está configurada em 4,98 volts, 5 volts praticamente, que eu vou chamar de fonte de tensão B, porque eu vou colocar ela na entrada do diodo B. Para medir algumas tensões também, eu vou usar um multímetro para medir tensão de saída e tensão de entrada e tensão da queda do diodo também. Deixa eu enquadrar melhor, ok? Pronto, acho que agora tá mais ou menos visível. Ok, vou montar então. Esse aqui é a fonte de tensão A, como a gente já sabe. Eu vou ligar o terra aqui no terra do circuito e ligar aqui na entrada do diodo A, ok? E aqui esse aqui é a fonte de tensão B, que eu vou colocar aqui assim. Que eu vou ligar o terra do circuito e o VCC eu vou ligar na entrada do diodo B. Visualizar, não é? Ok. Então, nós temos aqui, olha, diodo A, diodo B, ok? O diodo A está ligado à fonte de tensão A, que são 5 volts. E o diodo B está ligado a outra fonte de tensão, que são 5 volts. E aqui eu tenho a saída. Okay? A saída é esse ponto aqui, mas visualmente a nossa saída vai ser o LED. Okay? Então, construindo a tabela verdade, o primeiro caso é quando A igual a zero e B igual a zero. Ou seja, as duas fontes de tensão estão desligadas. Que é o que acontece aqui, ok? Eu tenho 0 volts na entrada e tenho 0 volts na entrada. Aqui, isso. Tenho 0 volts na entrada A e 0 volts na entrada B. Então a saída é 0 volts, sendo que o diodo está desligado. Então, o segundo caso é quando a fonte de tensão A está ligada, A igual a 1 e B igual a 0. Então, quando isso acontece, eu vou ligar a fonte de tensão A. Por que não ligou? Eu estava ligado no... Estava ligado errado. Então, pronto, eu tenho aqui, vou desligar aqui. Quando a fonte de tensão A liga, quando eu tenho, ou seja, quando eu tenho 5 volts na entrada, que corresponde ao lógico 1 do diodo A, mas o diodo B está a 0, a saída vai ser 1, o lógico 1, né? Medindo as tensões, tem uma tensão de saída aqui de 4... Ah, não dá pra ver. Acho que agora tá um pouco melhor. Tem uma tensão de saída bem aqui de 4,36 volts. E a tensão de entrada no diodo A, que é o diodo que está ligado, 5 volts. Okay? Tensão de entrada no diodo que está desligado, 34,3 milivolts. A queda do diodo ligado, queda de tensão do diodo ligado, 0,3635 volts. Né? Ok. Então, esse foi o segundo caso, quando a entrada A está a 1 e a entrada B está a 0. O terceiro caso é quando a entrada A está a 0 e a entrada B está a 1, ou seja, ao contrário, né? Então eu vou desligar a entrada A, 0, e vou ligar B. E a saída é 1, lógico 1. Então eu tenho o terceiro caso quando A igual a 0, B igual a 1. Tenho a saída 1 também. Medindo as tensões, tensão de saída 4,34 volts. A tensão no diodo B 4,98, que é a tensão mesmo da fonte. E a tensão no diodo A, que está desligado, 0,3 milivolts. É realmente muito baixa, né? Desprezível. Okay? A queda de tensão no diodo B, que está ligado, 0,631 volts.
Okay? Então, o quarto caso é quando A está ligado, então tem o valor lógico 1, e B está ligado, B tem valor lógico 1. Qual é o valor da saída? Quando as duas entradas estão ligadas. Né? Então, vamos lá ver. Eu liguei A e liguei B, e a saída está a 1, como nós esperávamos. Né? Medindo as tensões, tensão de saída 4.39, 4.40 volts na saída. A tensão de entrada no diodo A, 5 volts. Ver se dá para enxergar direito aqui. Aqui ficou melhor, né? A tensão de entrada em A, no diodo A, 5 volts. E a tensão de entrada no diodo B, 4.98 volts. Okay? A queda de tensão nos diodos. Queda de tensão no diodo A, 0.6, 0.61. E a queda de tensão no diodo B, 0.59. Tudo dentro da faixa de tolerância para os diodos. Então, a gente percebe que essa configuração com dois diodos ligados na saída por um resistor de 10 kΩ, né, funciona como uma porta OR. Então, esse aqui é uma porta OR feita de componentes discretos. Aqui, dá pra ver, né? Dá pra brincar bastante com isso. Vou tirar isso da frente. O B é 0 e A 1, saída 1. A igual a 1, B igual a 0, saída 1. Os dois ligados, saída ligada também. E com os dois desligados, saída a 0. Como já foi previsto na teoria. Então agora a gente vai fazer a simulação do circuito da porta OR usando dois diodos. Né? Eu vou fazer aqui, vou desenhar o circuito aqui em tempo real, entre aspas, para a gente poder ir explicando passo a passo. Então, nós temos dois diodos, ok? D1 e D2, que vão estar ligados a duas fontes de tensão, V1 e V2, que eu vou simular como se fossem pulsos. Então, eu vou simular uma onda quadrada, onde esses pulsos vão ter valores 1 ou 0, né? Na entrada de cada diodo. E depois eu vou já configurar esses pulsos também. E na saída eu vou ter um resistor, que eu também vou ligar aqui. Okay? Eu vou colocar o terra. Às vezes eu me engano com shortcuts. Ok. Para o pulso 1, eu vou definir pulso, eu vou colocar como tensão inicial a 0 e a tensão a 1 volt, né? Um delay eu vou colocar a 0, tempo de subida e tempo de descida eu vou definir como 10 nano, que são valores típicos. Período on 500 micro e período, vou colocar 1 milli. Tirar essa label aqui do meio. Ok. E para o segundo pulso, eu vou definir também como tensão inicial a 0, tensão de 1 a 1 volt, período de delay 100, vou colocar um delay de 100 micro dessa vez, para a gente poder ver a transição, ver a saída com mais clareza. Período de subida, vou colocar 10 nano também descida 10 nano, mesma coisa. Período 1, vou colocar 250 micro. E
colocar 500 micro também, no período total. Então, eu defini esses pulsos dessa forma, mas para que haja um delay para a gente poder ver as entradas com mais clareza e para a gente poder ver a saída também com mais clareza, ok? O valor do resistor eu vou colocar como 1000 ohms. Okay? E para o transiente eu vou colocar stop time de 10 mili. Ok, então vamos lá. Eu vou aqui definir 3 plots, porque vai ser a entrada do diodo 1, a entrada do diodo 2 e a saída, ok? Então, aqui em cima, eu vou definir, esse aqui é a entrada do diodo 1, a verde. Podem ver que é uma onda quadrada, né? Como nós definimos, né? De amplitude 1, então, em momentos eu vou ter 1 volt, depois eu vou ter 0 volts, 1 volt, 0 volt, né? Aqui no plot 2, no plot do meio, eu vou plotar a segunda entrada, que é a entrada no diodo 2. E também nós temos uma onda quadrada também, né? Pode ver que ela está defasada e ela tem um tempo de on também menor, né? De modo que a gente pode ver quando, por exemplo, quando a entrada está a 1, por exemplo, nesse ponto aqui, a entrada 1, né? O pulso 1 está a 1, o pulso 2 está a 0 aqui, não é? E essa vai ser a entrada, esse em azul vai ser a entrada do diodo 2, né? Então, aqui nesse terceiro plot, eu vou plotar a saída. Então, vamos ver aqui com mais cuidado. Vou pegar 2 períodos aqui. Ok. Então, aqui a gente pode ver graficamente, no tempo, a tabela verdade da porta OR, né? Porque o que a gente vê aqui. Por exemplo, quando o diodo 1 recebe um 0 e o diodo 2 recebe um 0, bem aqui, não é? A saída é 0. Então, para a entrada A, 0, entrada B, 0, saída, 0. Quando o diodo 1 recebe um 1 e o diodo 2 recebe um 0, eu vou ter na saída 1. Então, quando A igual a 1 e B igual a 0, saída 1. Bem aqui, quando os dois diodos recebem 1, do diodo A recebe 1 e o diodo B recebe 1, a saída vai ser 1. E quando o diodo 1 recebe um 0 e o diodo 2 recebe 1, a saída vai ser 1. Então, tá aqui graficamente a tabela verdade da porta OR. E nós podemos provar que esse circuito ele funciona como uma porta lógica 1. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Dá o like no vídeo, escrevam comentários se vocês gostaram, o que vocês querem para os próximos vídeos, dúvidas, e até a próxima vez. Até lá!